Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, irmãs, querida comunidade da Estrada do Fio, do Shalom da Estrada do Fio, é uma grande alegria poder celebrar com vocês hoje. O Padre Adler viajou em missão no Renascer, parece que foi para Mossoró, e então o Bosco me pediu que celebrasse hoje com vocês. Como celebrei às 4 horas da tarde no Shalom da Paz, não consegui chegar às 6 horas, mas aqui estou. Antes tarde do que nunca, não é verdade? Então vocês tiveram paciência para me esperar, né? Graças a Deus. Peço um pouquinho mais de paciência, porque é importante a gente refletir hoje sobre a liturgia da palavra. A missa tem 2 partes, a saber, a liturgia da palavra, que é essa agora, e depois a segunda parte, a liturgia eucarística, que é o momento em que tudo se volta para o altar e Jesus é sacrificado, entrega amorosamente o seu corpo e o seu sangue e nos faz homens remidos, homens e mulheres remidos e salvos no sangue da cruz. Amém? Jesus vem nos falar hoje sobre o homem e a palavra que sai da sua boca. Na primeira leitura, o livro do Eclesiástico termina dizendo assim: pois é no falar que o homem se revela. Vamos repetir? É no falar que o homem se revela. E Jesus, na última frase do trecho do Evangelho de hoje, o evangelista Lucas, diz o seguinte: pois sua boca fala do que o coração está cheio. Vamos repetir? Pois sua boca fala do que o coração está cheio. Interessante, né? A primeira leitura, pois é no falar que o homem se revela. E Jesus no Evangelho, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, mas não só difíceis porque há muita violência no mundo, também por isso, né? De verdade, há muita violência no mundo. A gente está vendo aí agora o massacre da Ucrânia pela potência russa, né? A Rússia, não satisfeita com o grande território que ela tem, o maior território da Europa, o maior território do mundo inteiro, a maior nação em território é a Rússia, né? Não tem nenhum outro país tão grande como a Rússia em território. Mas ela é também grande em poderio militar. E ela acha que ela é grande no poder que o homem tem de realizar as coisas que quer, na hora que quer, dominando o mundo. Ela acha, porque ela é ateia. A Rússia não concebe o Deus que nós concebemos. Na verdade, existe a Igreja Ortodoxa Russa, que é uma parte, digamos assim, do cristianismo, que na história se dividiu do catolicismo. Então a Igreja Russa é a Igreja Ortodoxa, mas não é a maior parte do povo russo, é a menor parte. A Rússia, em grande parte, ela é ateia, né? Estamos falando da Rússia feminino, ateia. Ou seja, ela não acredita em Deus. O governo é comunista, como na China também. A China, grande parte da China, muito poucos são os cristãos que estão na China. Os cristãos que estão na China estão escondidos na igreja clandestina. E existe uma igreja nacional da China que também não é numerosa, tão numerosa como o Brasil, por exemplo, né? O cristianismo no Brasil chega a 70%, se juntar a igreja católica, as igrejas evangélicas, chega a 70%, 80%. Nesses países, a maioria não acredita em Deus. E nem o poder do país quer que o povo acredite em Deus.
Então acham que podem dominar o mundo. E essas potências querem de fato dominar o mundo. E pegam um país como a Ucrânia, tão menor, tão pequena, com um poderio militar tão menor. E por que não aceitam o que aconteceu depois da guerra, quando houve uma reorganização dos estados, e também depois que caiu o muro de Berlim, quando a Rússia deixou de ser, quando a União Soviética deixou de ser União Soviética, e alguns países do oeste, né, da Rússia se tornaram autônomos e independentes, e agora a Rússia quer tomar de volta o que já foi decidido, que era um país livre, a Ucrânia. A Ucrânia tinha sua própria vida, tinha o seu presidente da nação, tinha os seus governantes dos estados, tinha o seu povo com sua soberania, tinha sua cultura. Isso tudo está sendo ameaçado por uma força potencialmente muito maior, que já começa a invadir as cidades da Ucrânia e começa a matar as pessoas, sobretudo os militares, mas não só. Hoje eu vi um vídeo terrível de um tanque de guerra russo passando por cima de um carro normal, desses nossos carros aí, com a família dentro, né, passando por cima, esmagando tudo. Isso aí a gente não vê, né? Quem viu isso aí? Levanta a mão. Vocês viram? Mas as televisões não dão, né? É engraçado. A gente não sabe de tanta coisa. E agora o presidente da Rússia está querendo colocar de prontidão a força da bomba que mata, digamos assim, potencialmente um país todo, né? De grande poder bélico. As bombas atômicas estão de prontidão, porque se o Ocidente quiser ajudar a Ucrânia, ele está ameaçado por esta potência. Hoje é interessante que a oração, cadê o missal? A oração inicial que eu fiz na missa, ela dizia algo sobre a paz. Vocês prestaram atenção? Dizia assim, vou repetir: fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais, e vossa igreja possa servir alegre e tranquila. Vejam bem, providencialmente a igreja toda reza a oração do missal do dia, todos os padres estão rezando com o povo de Deus, em todos os lugares onde existe a igreja católica, essa oração: fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na paz que desejais, porque Deus deseja paz. Sim ou não? Sim. Deus deseja paz. E a vossa igreja possa servir alegre e tranquila. Para que nós possamos viver e servir alegres e tranquilos, precisamos ter paz. Sobre a paz eu quero também ler a última mensagem de Nossa Senhora em Medjugorje. Quem aqui já ouviu falar em Medjugorje, levanta a mão. Não tá... Baixa a mão. Quem nunca ouviu falar em Medjugorje, agora levanta a mão. Pois é, Medjugorje é uma pequena cidadezinha que fica na antiga Iugoslávia, que era a Iugoslávia antes da guerra da Bósnia e da Sérvia, aquela guerra que matou 200 mil pessoas, e depois da reorganização das nações, dos países, o que era Iugoslávia se tornou Bósnia e Herzegovina, ou Herzegovina, né? Duas palavras que se uniram, Bósnia e Herzegovina. E essa cidadezinha de Medjugorje era uma provínciazinha, um povoado de poucas pessoas, 200 pessoas, como um distrito aqui no meio dos interiores aqui do Ceará, né? Um distritozinho pequeno. Lá Nossa Senhora começou a aparecer a 6 videntes. Em 1981, o Shalom ainda não tinha nascido. O Shalom nasceu em 1982, né? Um ano antes, Nossa Senhora começou a aparecer em Medjugorje. A palavra Medjugorje quer dizer entre montanhas, porque a cidade está no meio de montanhas, é uma planície, uma parte baixa, né? E lá
Nossa Senhora aparece e todo mês a mensagem que ela dá deve ser conhecida pelo mundo todo. Assim ela pede. Última mensagem, todo dia 25 do mês ela dá uma mensagem. Hoje é dia 27, 25 foi anteontem. Olha a mensagem que Nossa Senhora deu anteontem. Olha como ela é atual e fala do que está acontecendo. Preste atenção. Queridos filhos, estou com vocês e rezo junto com vocês. Filhinhos, ajudem-me com a oração para que Satanás não prevaleça. Seu poder de morte, de ódio e de medo visita a terra. Portanto, filhinhos, retornem a Deus pela oração, pelo jejum e pela renúncia. Por todos aqueles que são pisoteados, por todos aqueles que são pobres e não têm voz neste mundo sem Deus. Filhinhos, se não retornarem a Deus e aos seus mandamentos, vocês não terão futuro. Repito, se não retornarem a Deus, vocês não terão futuro. Isso é assustador, não é verdade? Enquanto um presidente de um país superpoderoso disse para deixar a postos lá, preparado, as bombas atômicas, porque se o Ocidente for defender a pequena Ucrânia, ele vai tomar providências. Nossa Senhora diz: filhinhos, se vocês não retornarem a Deus e aos seus mandamentos, vocês não terão futuro. Por isso Deus me enviou a vocês para guiá-los. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Toda a mensagem do dia 25, Nossa Senhora termina assim: obrigada por terem respondido ao meu chamado. O mundo hoje está perdido, nosso mundo dessas nações cristãs do Ocidente, né? Quando a gente fala de cristianismo, gente, a gente não fala de todos os países do mundo, não. Acabei de dar o exemplo da China e da Rússia, né? Mas tem também o Japão, que tem mais é o budismo, e outras nações, a Índia é o hinduísmo, não é o cristianismo, né? E tantas outras, a Mongólia e tantos outros países não têm o cristianismo. Então, o que são os países cristãos? São os países ocidentais. Quando a igreja de Jerusalém, através de Paulo apóstolo, saiu daquela circunscrição judaica, né? Daqueles territórios judaicos lá de Israel, e começou a evangelizar para o lado de cá, vindo pelo Mediterrâneo, chegando na Grécia, em Atenas, e depois atravessando o Mediterrâneo para baixo e indo em outros países, depois entrou na África e depois foi para o Brasil, para a América do Sul, para os Estados Unidos. Os cristãos começaram a se espalhar no Ocidente. E é o Ocidente que é cristão. Pois é esse Ocidente cristão que se perde agora, sabe com o quê? Com fofoca no Instagram. Perde tempo. Perde tempo. Enquanto pessoas estão confabulando para ver como vencem as guerras, nós estamos perdendo nosso tempo, gastando 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tem gente que chega a gastar 4 horas por dia no Instagram. Vendo o quê? Hoje a palavra de Deus fala do que a gente coloca para fora. O nosso coração é aquilo que a gente fala, né? O que a gente vai buscar na internet? Fofoca, vida dos outros. Ou para saber da vida dos outros, dos artistas, dos blogueiros, que tem não sei quantos mil seguidores, ou para tentar fazer com que a nossa vida tenha mais seguidores. A gente posta uma coisa que é logo ver quantas pessoas curtiram, para ver se eu fico famoso. Enquanto a gente está perdendo tempo nessa fofocaria, nessa besteirada, as nações más, e aqui Nossa Senhora fala do demônio que quer espalhar o mal, o ódio, a violência, quer pisotear os pequenos,
Enquanto as nações estão confabulando para fazer isso, esse mal, a gente, ao invés de estar rezando, fazendo o que Nossa Senhora pede, lendo livros, fazendo a nossa cultura crescer, lendo literatura, lendo Vida dos Santos, lendo a Bíblia, a gente está no Instagram o dia quase todo. Mas o Ocidente está assim. E aí esse Ocidente maleável, líquido, como diz um autor que fala desse mundo ocidental líquido, que não tem mais consistência, não tem mais força. Então não tem um presidente de nenhuma nação do Ocidente que levante a voz e que conclame o Ocidente para dar uma resposta, para fazer com que esse país pare de querer dominar o mundo inteiro. E aí quando falam alguma coisinha, ele já diz lá: preparem as minhas armas atômicas, porque se o Ocidente fizer alguma coisa, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Nós não tememos os homens, nós queremos estar como Nossa Senhora nos pede, orando, jejuando, para que o mal não tome conta do mundo. Por quê? Porque ela promete. O que Nossa Senhora promete que nos dá tranquilidade? Ela prometeu em 1917 em Fátima, e agora em Medjugorje ela diz assim: aquilo que eu comecei em Fátima, eu vou terminar em Medjugorje. O que ela disse lá que nos deixa tranquilos? No fim, o meu... Vocês não sabem, gente. O que Nossa Senhora disse, uma das coisas mais importantes que Nossa Senhora disse aos pastorinhos em Fátima: no fim, o meu... Vamos lá, mais forte? No fim, o meu coração imaculado, o meu imaculado coração, triunfa. Como é? Triunfa. Então ele triunfará, ele vencerá. E Nossa Senhora lá em Medjugorje, nesses últimos tempos, disse: eu vou cumprir o que eu prometi em Fátima. Olha só, nós temos essa certeza de que se nós fizermos o que ela nos pede, orarmos, jejuarmos, fazermos renúncia das coisas más, renunciar a passar 2, 3 horas no Instagram, fazendo o que não leva a gente a nada, que não nos enriquece em nada, só nos deixa bobos. É uma bobadagem geral. Ninguém sabe mais história, ninguém sabe mais cultura, ninguém sabe mais nada, só sabe da vida dos outros. A boca fala do que o coração está cheio de Jesus. E o Eclesiástico diz: pois é no falar do homem que ele se revela. Mas as promessas de Deus são grandiosas. E aí a gente olha o Salmo, como é bom agradecer ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Anunciar pela manhã sua bondade, seu amor fiel a noite inteira. O justo, o homem de Deus, o homem que reza, crescerá como a palmeira, florirá como o cedro do Líbano, porque estão plantados na casa do Senhor. Mesmo no tempo, na velhice, as pessoas cheias de Deus darão frutos. É como árvores de folhas verdejantes. E dirão: meu rochedo é o Senhor, não existe nele mal algum. Então, meus irmãos, estar unido a Nossa Senhora, estar unido a Deus na oração, no jejum, na renúncia do mal, falando em nome daqueles que não têm voz. A Ucrânia está calada, a Ucrânia está amedrontada. Não sei quantos por cento, mas uma grande parte das famílias daquele lugar, vejam bem, pensem como se fosse vocês, como se fosse eu, deixaram as suas casas, bateram as portas das casas, deixaram as casas vazias, foram embora com medo das bombas, perderam seus lares, perderam seu trabalho, foram embora dos trabalhos para se refugiar em países que estão em paz. Chegar lá não vão ter trabalho, vão ter que ficar esperando dos governos. Isso é um absurdo.
Não se pode fazer isso com o trabalhador, com o pobre, com o pequeno que todos os dias luta pelo suor do seu rosto. Meus irmãos, rezemos pelo mundo e não nos deixemos, não nos percamos em vãs ocupações, em bobagens. Sempre vai ser dado mais facilidade, mais internet, mais banda larga, mais barato, para você se escravizar mais. Sempre serão dados celulares mais modernos, mais atrativos, as telas mais coloridas. 6G daqui a pouco chega, 5G está chegando e nós vamos ficando escravos. Na porta, agora eu vou encerrar com uma coisa mais forte ainda para a gente perder um pouquinho de sono hoje, mas não para perder só noite de sono, para rezar antes de dormir, tá? Ficar preocupado e rezar. Porque se for para perder noite de sono hoje à noite, rezando, aí eu acho legal. Só para ficar na cama, olhando o celular, eu não quero que perca sono assim não. Vou encerrar com a frase do portal da entrada do campo de extermínio, chamo logo extermínio, não chamo nem concentração, campo de concentração e extermínio, certo? Do governo, do exército nazista, que colocaram os europeus lá, os poloneses, os húngaros, colocaram muitos outros de outros países, a maioria judeus e cristãos. Na porta tinha escrito: o trabalho engrandece o homem. Para que eles, entrando ali, tivessem a esperança de que no trabalho forçado que eles teriam, eles seriam engrandecidos e voltariam para os seus países com alguma coisa a mais para reconstruir sua vida. O que aconteceu com eles? Foram mortos, fuzilados, foram mortos no gás, sem piedade. É isso que as nações iníquas fazem com os cristãos e com os judeus. E nós aqui assistindo Instagram, vida dos outros, perdendo tempo. Até quando? Até quando? Nossa nação está de joelhos diante desse mal que se alastra. Pais e mães, reajam. Cuidem dos seus filhos, rezem e reajam. Avós, rezem e reajam. Se vocês não reagirem, logo nossos dias estarão contados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.